E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os soy boys. Soy boy é uma gíria que denomina um cara que é vegano, feminista, consumidor dos produtos da Nintendo e que é um macho beta. O soy boy é um termo que surgiu no 4chan em 2017. Ser um soy boy significa basicamente que você tem uma baixa testosterona, que você é vegano, que você é provavelmente um marxista, uma pessoa que defende os ideais da extrema esquerda, que você defende as mulheres e que você consome bastante soja na sua alimentação. Então, para a manosfera e também para os simpatizantes da extrema-direita, o soy boy é um cara que não tem nenhum resquício de masculinidade. É um homem afeminado. É um homem que está do lado das mulheres, que emula ter um comportamento de um garoto de 12 anos de idade, já que ele é um consumidor dos produtos da Nintendo. Ele simplesmente ama videogames, filmes como Star Wars, e ele não possui nenhum traço de ser um adulto, de ser um homem. E esses caras são chamados de soy boys porque a soja, ela possui um alto índice de estrogênio. Todo vegano, se você parar para perceber, é um pouco feminino, é um pouco afeminado. E isso se dá por conta do alto nível de soja que esses caras consomem. Então, de certa forma, a gente conclui que a soja em excesso deixa o homem feminino. E por isso que os soy boys, em sua maioria, são veganos, porque eles praticamente aboliram o consumo de alimentos que aumentam a testosterona e acabam focando na soja, que em sua maioria só aumenta o estrogênio, só aumenta esse hormônio, que é o estrogênio. Então essa grande quantidade de fitoestrogênio que tem na soja faz com que o homem se torne mais dócil, faz com que o homem fique mais feminino, que ele perca as características de ser um alfa e ele acaba se tornando um homem beta, um cara que provavelmente vai querer nem mesmo fazer sexo. Porque o que dá vontade do homem de querer ficar com o máximo de mulheres é justamente a testosterona. O soy boy é um cara sem testosterona. Ele quer apenas viver naquele mundo dele, ver filmes de super-herói, assistir Star Wars, ler livros como Harry Potter, ficar por horas no Twitter falando sobre cancelar algum artista que não tenha o mesmo pensamento que ele. Essa é a vida de um soy boy. E quando ele vai falar de política, ele utiliza elementos dos filmes que ele vê e dos livros que ele lê para basear a sua teoria sobre o que é certo ou errado na política. Um fato interessante que poucas pessoas notam é que, em sua maioria, os soy boys são brancos. E isso ocorre porque os negros, eles possuem, naturalmente, uma testosterona mais alta. Os brancos não. Os brancos, geralmente, eles possuem uma testosterona mais baixa que os negros. É por isso que os negros, eles têm uma massa muscular muito maior do que os brancos. Então é muito difícil você ver um soy boy negro. Por isso que você vê aqueles gordinhos brancos e aqueles magrelos sendo soy boys. É muito difícil encontrar um negro fazendo a soy face, que é a marca registrada de um soy boy. Então o soy boy é um homem fraco. É um homem com características femininas. É um homem que jamais vai pegar em armas para defender o seu país, para defender os seus valores. Ao invés dele fazer isso, ele provavelmente irá no Twitter falar mal do político opressor ou do estado em que ele vive. Ele não vai conseguir fazer uma grande revolução, porque ele não tem a testosterona alta. Ele é aquele cara que provavelmente vai dizer que Coldplay é a melhor banda de rock do mundo. É aquele cara que vai dizer que poesia é o que define a masculinidade. É o cara que pede desculpas por ser homem para qualquer feminista radical que ele encontra em sua vida. É aquele cara que já tem 32 anos e mesmo assim usa camisas de super-herói, que tem aquela barbinha, que é gordinho e que usa aqueles óculos de CDF. É o homem que defende pautas do politicamente correto. E a maior característica desses caras é que eles são extremamente dóceis. É por isso que existe a soy face. A soy face é a maior prova de que um soy boy não consegue machucar ninguém. E que se ele tentar entrar em uma discussão, ele só vai brigar contra outras mulheres, porque ele não é um homem. O soy boy é o resultado do extremo conforto que essa geração possui.
ele não se exercita. Então nós concluímos que o soy boy é o homem que todo estado totalitário adoraria ter, porque é um homem que pode ser facilmente manipulado, que pode ser controlado, porque ele não vai apresentar nenhuma resistência, ele não vai lutar contra outro homem. Então todo estado totalitário adoraria ter, em sua maioria, homens soy boys. E é por isso que a grande mídia, de certa forma, incentiva tanto o consumo de soja, de ser vegano. Então não seja um soy boy, porque o soy boy é um homem fraco, é um homem sem as características masculinas, é um homem que foi domesticado e que só quer jogar Zelda e Mario. Jamais se torne um soy boy.